Olá, meu amigo, minha amiga desse canal, ouvinte desse canal, né? No livro de João, no capítulo 13, quero falar sobre essa passagem aqui do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus, Jesus lava os pés aos discípulos, entendeu? Da maneira, da forma de humildade, né? Da forma de humildade, como todos os ensinamentos que ele proporcionou, né? Com as obras, com os ensinamentos. E uma dessas aqui, você entendeu? Foi mais uma deixada, acho que foi a última, porque como a Bíblia fala aqui em João capítulo 13, né? Ele já sabia que estava chegando o tempo dele partir, entendeu? Certo, aquela trajetória ali de começar a carregar a cruz, do soldado buscar levá-lo e ser julgado a morte de cruz, né, do Calvário. Porque aqui no versículo 1 fala assim, vamos ler junto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, entendeu? Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, né? Deus tinha saído de Deus do alto e também tinha subido para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e ao enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, tu lavas os pés a mim? Sempre Pedro falava, né? Sempre Pedro era um dos que mais falava entre os discípulos ali. Até nos dias de hoje sempre tem um que fala, que pergunta, né? E cada um é cada um. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Por quê? Tudo mundo espiritual, né? Quando Jesus ele deixou o ensinamento para a gente fazer isso hoje, você está entendendo? E de que forma que a gente vai lavar os pés do nosso próximo, do nosso irmão, você está entendendo? Não é com essa água, dessa forma aqui, mas lavado de uma forma de compreensão. Você entendeu? Se você tá degraus a mais de espiritualidade, se você busca mais, se você tem discernimento, conhecimento para entender, você entendeu? Coisas que você consegue enxergar, que o irmão ou irmã não consegue, ou, poxa, onde você tem que cuidar, você entendeu? Esse é lavar os pés, você entendeu? Uns dos outros. Quando você ali às vezes dá a face, você é ferido, você é esmagado, pisado, você está entendendo? E você tem condições ainda de orar pela pessoa, apresentar a pessoa em vez, às vezes está doendo, é difícil, você está entendendo? Mas isso é o lavar os pés, você está entendendo? Uns dos outros, você está entendendo? Né? Entendeu? Então, meu irmão, é por aí, você está entendendo? E muitas das vezes quer dizer a pessoa, poxa, eu não aceito dessa forma assim, não, isso é tudo ao contrário do Evangelho. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus é totalmente diferente de tudo, pessoal. Ele contraria toda a nossa vontade, tudo, não tem mais olho por dente, como no passado, né? Não, hoje é o contrário, você está entendendo? O que ele fez foi muito forte, você entendeu? O que ele fez
entendeu? No Calvário e tudo, e o que ele mais fez com as obras, com a atitude que Deus enviou para ele. Falou, agora vai ser assim, você vai ensinar assim. Olha uma dessa passagem aqui, ele lavando, ele o mestre, ele sendo o poder. Eu sempre falo daquela passagem ali. Eu sempre toco nesse assunto quando quando Pedro cortou a orelha do soldado ali, quando vieram buscar ele para começar o martírio ali. Ele cortou a orelha, como se diz, vou te defender, Senhor Jesus. Jesus falou, Pedro, eu rogaria ao Pai, ele enviaria anjos celestiais e cuidaria de mim, não precisa preocupar. Quando ele foi e pegou a orelha do soldado no chão e voltou ao local da face e colou a orelha, né? E deixou mais um relato para Pedro naquele momento e para a gente aqui. Há quantos anos não tem essa palavra, meu irmão? Há 2000 anos atrás, está aqui ela viva da mesma forma. Pedro, se vos tirar a espada, tu perecerá. Eu sempre não deixo de falar, de pregar sobre isso. A espada, meu irmão, é arrogância, é exaltação, é a vanglória. Você está entendendo? Eu não aceito, eu faço, se não for assim do meu jeito, isso. É do seu entendimento, dos seus pensamentos que você age, é o entendimento do seu coração que você age. É onde que você quebra a cara, porque Deus fala, não, deixa eu agir na tua vida, você humilha, você está entendendo? Olha eu humilhando aqui, eu dobrando, eu tive de dobrar para lavar os pés dele. Eu tive de dobrar no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista falou, não estou entendendo. João, você não precisa entender, faz só o que eu estou falando para você. Você está entendendo? Quando Jesus já foi selado com o Espírito Santo ali, você está entendendo? E aí, meu irmão, já começou a obra forte, né? Então, o que Jesus, vamos lá, o que o Senhor Jesus falou para Pedro, né? Olha o que Pedro falou para ele. Todo mundo calado, em paz, tranquilo. O Pedro já foi, mas foi o que andou nas águas também, né, meu irmão? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pensa, pessoal. Jesus falou, tudo bem. Não vou te amarrar para lavar seus pés, como nos dias de hoje. Eu não vou fazer você pegar minha palavra e pôr de boca abaixo aí, te pôr na parede, não. Entendeu? Como está lá em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê e não for batizado será condenado. Jesus é ruim, pessoal? Jesus falou, não, a escolha é sua, por isso tem que pregar o evangelho. Jesus falou para Pedro aqui, não, se não quiser deixar, não tem problema não, só que comigo você não tem parte. A escolha é sua, Pedro. Entendeu? Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E resolveu, falou, vou tomar banho. Pensa. E Pedro arrumava tanta coisa, meu irmão do céu. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos. Entendeu? Né? Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos, só até aqui. Quer dizer, Jesus falou, você não precisa se lavado mais. Entendeu? Só os pés, né? No mundo espiritual, talvez por que os pés? Né? Por lugares aonde a gente pisa, por lugares aonde a gente anda, você entendeu? Isso é uma interpretação minha, né? Você está entendendo? Eu, geralmente, eu gosto de ter o meu óleo em casa, você está entendendo? Aquele óleo de azeite de oliva, você compra no supermercado para colocar em salada, entendeu? Enfim, eu gosto de estar apresentando a Deus, pedindo para Deus consagrar, abençoar, entendeu? Coloca no vidrinho pequeno, Deus fala sobre o óleo na Bíblia aqui, você está entendendo? Eu gosto de estar agindo minha fé nessa festa, tá entendendo? No nome do Senhor Jesus, em tudo, entendeu? Né? No temor, procurando estar na santidade para mim, entendeu? Porque um óleo desse apresentado pela fé, ele já não é mais um óleo natural, normal, sim, ele se transforma em fogo. E o inimigo, o diabo, sabe disso, que tudo é pela fé, meu irmão. Então eu gosto de ungir nos meus pés, ungir nos meus olhos, você entendeu? Né?
não é todo dia, toda hora, se possível todos os dias, você está entendendo? Né? Tá passando para as pessoas que Deus faz chegar até a gente, você está entendendo? Olha, senhora, leva esse olhinho, unge o seu automóvel, unge isso aqui, você está entendendo? Né? Às vezes tem um espírito ali de quebradeira, um espírito disso, tal, então você coloca um óleo desse abençoado pelo servo de Deus, apresentado a Deus, porque quem põe a bênção é Deus, no nome do Filho dele. Então, meu irmão, é uma manifestação de fé, entendeu? Então, é bom a portão da tua casa ali e tal, do jeito que Deus mostrar, entendeu? Então, eu gosto de ungir nos meus pés. Então, foi essa passagem aqui, né? Quer dizer, o próprio Deus, você entendeu? Ensinando da humildade, né? Da simplicidade. Quando Maria Madalena também derramou todo aquele óleo ali nos pés do Senhor Jesus, quando ela prostrou ali para lavar, você entendeu? Enxugou ali com o cabelo era muito longo, né? E ela foi muito grata pela obra que o Senhor Jesus fez, quando eles iam apedrejar ela, ia ceifar ela na pedra, e o Senhor apareceu, justamente, né? Era dente por dente, olho por olho. Ah, não, você pegou em adultério, agora vamos acabar com essa mulher. Jesus falou, não, quem é vocês? Quem sois vós? Aquela velha passagem que todo mundo conhece, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi largando e foi embora. E ela seguiu o Senhor Jesus, meu irmão. E ela foi grata. E esse traidor aqui, como o Senhor Jesus fala aqui, né? Mas nem todos estão limpos, porque esse Judas aqui já quer dizer, estava sujo o coração, sujo de maus intenções. E ele falou lá dessa Maria Madalena, dessa serva de Deus, que Deus fez essa obra, e ela deixou Deus fazer a obra dentro dela. Falou, não precisava derramar esse óleo aí não. Não precisava derramar esse óleo aí não. Esse óleo a gente podia vender ele e dar aos pobres. Jesus, não é nada disso não, é porque... Entendeu? Ele achou muito o óleo naquela época, ele era valor, você entendeu? Você trocava ele em moeda de valor, você dava o óleo e pegava dinheiro. É como um cheque, você dá um cheque, você pega o dinheiro. Você vai descontar um cheque, você faz assim, era por aí. Então, quer dizer, aqui foi uma lição que o Senhor Jesus deixou, pessoal, quando ele fez isso, sabe? O Senhor, cara. O Senhor Jesus, eu fico pensando assim na palavra dele, certo? Muitas coisas, por isso que a gente tem de estar... Um versículo desse aqui, você pega ele, você vai ver ele o mês inteiro, você vai ver ele o ano inteiro, você faz dele algo, quer dizer, o seu escudo. Por isso que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus usou a palavra, só usou a palavra com o diabo no deserto. Você está entendendo? Por isso, quando eu falo para você, ele trabalha com a palavra, porque ele conhece a palavra de Deus, ele converte as coisas, ele tenta converter as coisas na nossa vida. É onde você tem de estar bem, você entendeu? Porque senão você não consegue desconverter o que ele tenta converter, porque ele é um espírito, você está entendendo? Porque não há três, não há só um, há só dois, o reino da luz e o reino das trevas, Deus e o diabo, anjos e demônios. Está tudo na palavra aqui do Senhor, por isso que eu sempre estou insistindo para você adquirir uma Bíblia, para você dobrar o seu joelho e pedir a Deus, fala comigo, Senhor Jesus, da forma do Senhor, me ensina, me orienta. Eu tenho um carinho, eu tenho um amor pelas pessoas, você está entendendo? De querer, você está entendendo? Colocar uma verdade, uma palavra, sem ferir a fé de alguém, sem ferir a religião, os princípios, os costumes. Eu não gosto disso, eu gosto de respeitar as pessoas, você entende? Eu gosto, só que a gente tem de pregar a palavra do Senhor, o Senhor Jesus pede para a gente pregar, e às vezes a gente quer dizer, né, fica um constrangimento, alguma coisa, mas a gente tem de pregar a verdade, falar, porque a minha visão é falar das coisas certas e corretas, não tentar tirar você da sua igreja, da sua denominação, de forma alguma, mas eu peço mesmo para você